Este foi o termo usado aqui pelo o nosso pensador, cérebro de ouro, intelectual, Hércules Lima. Este Hércules tem uma sabedoria hercúlea, né? Maravilhosa. E ele diz, pastor, eu acabei de atender algumas pessoas chorosas, crise, coisa difícil. E ele diz, pastor, o momento é de nós hibernarmos. Assim como o panda, é o panda que fica hibernando? Urso, panda. Urso panda, né? E também descobri hoje que eu não sabia, mas a traíra, é a traíra ou é? É a traíra. É aquele peixe que o nome é horrível, né? Por que colocaram esse nome, né? É porque ela pega, não sei, nome chato, né? Mas diz que o rio vai secando, o açude vai secando, a represa, o reservatório d'água vai secando e vai ficando só a lama e ela vai descendo com a água e se insere na lama, né? E fica ali, para de nadar, gesticular, para não gastar energia, e fica ali só respirando no cheiro da água na lama, esperando a água chegar. Quando a água chega, ela renasce, ressurge, né? O brasileiro está precisando hibernar. A diferença é que não é na lama. Bem, eu acho que é na lama. Para isso está uma verdadeira lama, né? Mas eu tenho um conselho para você. Que tal hibernar na fé? Porque a fé é a certeza. Certeza do que não está se vendo, nem ouvindo, nem apalpando, mas tem convicção lá no coração, caladinho ali, ó, hibernando, ó, na fé. Todo mundo dizendo, não vai dar certo. Ah, rapaz, que coisa maravilhosa. E você fica calado, porque a fé, ela é necessária no momento da necessidade. É uma redundância mesmo, mas ela é precisa na necessidade, né? Hibernar significa, não tem aqui o significado, vou procurar. O estado letárgico pelo qual muitos animais homeotérmicos, em grande maioria de pequeno porte, passam. Mas o crente pode adentrar nesse estado homeofé, de fé, homeofé térmico, homeofético, né? E esperar, porque numa luta, quanto mais você se apavora, mais você perde energia. Então é se acalmar, né? Hibernar na fé. Por exemplo, Abraão, Sara, ficou ali, não sabia mais o que fazer, é depender, acreditando que por ali vai passar água, acreditando que aquele local árido, seco, é candidato a um oásis. Quando o oásis chegar, e o Brasil está como este terreno árido, seco, difícil, complicado, muito complicado. O governo que está no poder diz que está tudo normal. Eu hoje fiquei com minha alma dolorida ao ver irmãos empresários chorando. Não tem nem como vender o que possui para pagar suas contas, porque não corre dinheiro no comércio, no país, no mercado. É um negócio muito complicado que nós estamos vivendo. Precisamos correr para os pés do Senhor, porque o Senhor ainda é a solução. Nós vivemos nesse triângulo, cansado devido à vida. Se desobedecermos ao Senhor e pecarmos, vem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor nos promete vida abundante.
A etimologia ou significado original da palavra abundante é um exemplo de uma fonte que jorra acima da sua capacidade. Né? Você já viu em João capítulo 17, versículo 15, desculpa, João 16, desculpa, Jó 16 e 17, 15 diz assim, olha, cadê? Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Há uma esperança, há uma porta. Né? Onde está essa esperança? A gente precisa ter coragem de buscá-la. O momento está delicado. Satã está destruindo todos os valores. Mas a igreja, o evangelho ainda, irmãos, é a base. Por mais que o evangelho no Brasil esteja sofrendo as agruras, as vicissitudes das incongruências teológicas, das incoerências sociológicas e comportamentais de muitos, mas o evangelho, uma vez crido e obedecido na sua essência, de forma justa e correta que há, não tem coisa mais extraordinária. Deus age. E as portas estão fechadas para esta nação. Porque a bênção de Deus não está sobre este país. Mas a igreja ainda está aqui. Se olharmos para o contexto de Salomão, em 2 Crônicas 7,14, que o povo que ainda tem o nome do Senhor como bandeira deva orar, clamar, buscar. Eu dizia domingo aqui para os irmãos, e ontem também, que o problema da igreja brasileira é o problema da sociedade. Porque a igreja, ela é formada pelos membros da sociedade. De acordo com a cultura da sociedade, será a igreja. Por exemplo, a cultura da oração. Nós temos países orientais que o povo tem a cultura da oração. A cultura é tão espetacular que eles entram numa madrugada, 10 mil pessoas para orar, como é o caso da Coreia, e ao adentrarem no templo, deixam seus calçados. Olha que coisa. E quando saem, as 10 mil pessoas que estavam de joelho à madrugada toda orando, saem de uma forma tão educada que calçam seus próprios sapatos e não os perdem, não se enganam, e vão para casa educadamente. Hoje o Donizete Arruda me fez a pergunta, por que a Inglaterra recebeu o Barack Obama, né? E a rainha teve aquela etiqueta de recebê-lo, valorizando o paradigma familiar. Donizete, tudo isso passa pela educação. Qual é a educação no Brasil que nós temos? Hein? Qual é a educação? Nós não temos educação. Não tem. Se não temos educação, não temos etiqueta. Se não temos etiqueta, não temos ética. Se não temos ética, não temos pudor, não temos moral. Né? Você vai em um país oriental, China, Japão, tal, aí você vê a educação do povo. Aqui é o seguinte, a gente vai para o asfalto, desce para os pedestres. A gente desce para o asfalto porque os carros estão em cima da calçada. E a mesma calçada que a pessoa vai é a mesma calçada que o outro vem. É tudo se batendo. Pois deixa eu lhe dizer uma. A gente vai no Oriente, a coisa mais espetacular do mundo. Ou aquela calçada ali é para os que vão, aquela outra calçada é para os que vêm. Para ter o acesso livre. É tão fácil a coisa. Mas deixa eu lhe dizer uma. Você sabe que eu resido no meio comercial, né? É comércio de um lado, comércio do outro, embaixo, comércio da minha casa em cima. Aí eu resolvi botar umas câmeras para acontecer. Ontem, eu sentado, 8 horas da noite, eu fiz questão de marcar a hora.
Um cidadão veio do bar, 4 amigos, né? Simplesmente desceram as calças na frente, 8 horas da noite. E urinaram no pé do carro, onde eles estavam. Aí, ó, pronto. Esse é o retrato do Brasil. Aí o senhor quer o quê? Aí se eu for reclamar, porque está na porta da minha casa fazendo isso. Não, o senhor é errado. O senhor é errado. Então, pronto. Quem não sabe o lugar onde mijar, desculpa a expressão ouvinte, como é que vai saber o resto onde é que botar o mijo no político, votar no político? Claro. Então o problema da nossa nação é cultural, é uma cultura. E nestes últimos 15 anos, esta cultura fragmentada, deteriorada, foi fundamentada em nosso país, meu irmão. Foi fundamentada em nosso país. A gente olha para as redes sociais e vê que só tem valor o erro. E o mais interessante é o seguinte, que há um seleto grupo do tecido social brasileiro que condena se você fizer alguma coisa errada. E eles é que estão certos. Né? Não vou citar aqui o caso, mas tem casos terríveis. Por exemplo, está todo mundo... Desculpa, estou sendo hipérbole. Por exemplo, ontem o camarada que deu, o ator que deu a cusparada no rosto da senhora, foi para as redes sociais e disse assim, depois da cusparada, ganhei 17 mil seguidores. Olha a cultura do nosso país. Um ator, né? Ele é um ator. Ele é um ator e colocou na sua rede social. Depois da cusparada, ganhei 17 mil seguidores. Que horror. Não é horror um negócio desse? Quer dizer, eu vou começar a cuspir que eu vou ganhar mais seguidor. Agora, será que a senhora que estava no restaurante, que recebeu a cusparada, teve ganho na sua rede social? Alguém dizendo, olha que coisa feia. Mas o agressor... Está vendo como está o negócio no país? Está vendo como é que está o negócio no país? Então, a situação brasileira é muito delicada. A igreja pode mudar essa história, pastor Gessé? Pode. Tem know-how para fazê-la? Tem. Agora, está em condição de realizar? Não. Não está. Por quê? Porque a igreja, ela é filial da cultura. E, infelizmente, Deus desse século. Não era para ser. Não era para ser. O Deus deste século embruteceu os corações. Não era para ser. Porque a cultura da igreja é outra. Hoje pela manhã nós conversávamos, o senhor e a minha pessoa, e eu dizia para o senhor que eu tinha amanhecido o dia refletindo sobre o quadro brasileiro e o seu comportamento, e eu encontrei uma expressão para definir mais uma face do país, República dos Pirulitos. O senhor lembra que eu falei isso, né? Muita gente não sabe o que é pirulito. Pronto. Pirulito era um presente que a gente ganhava, a gente era menino, por exemplo, ali no Amadeu Furtado, na rua Abílio Martins e na Tipógrafo Salles, passava no meio da rua os meninozinhos que na época precisavam ajudar a complementar a renda do pai e da mãe. E trabalhava, então, não tinha nenhum problema. Então ele saía com a tábua de 60, 100 furadazinha e fazia pirulito de mel, mel do açúcar, feito, torrado direitinho. No formato de um guarda-chuva fechado. Um guarda-chuva. E saía. Fui longe agora, hein? Né? E aquilo ali, quando a gente estava com qualquer comportamento assim, mais inadequado, tudo, o pai dizia, toma, vai comprar um pirulito ali, fica esperando. Um pirulito, Pronto. Pois no país a situação está semelhante. É uma república do pirulito. As decisões que são tomadas, que deveriam ser em favor do seu cidadão, não está preocupado com a essência da formatação do povo. Com todo respeito ao Senhor,
É difícil a gente comparar Brasil com repúblicas orientais. Nós estamos a 5.000 anos-luz, não é 5.000 anos de idade não, 5.000 anos-luz de atraso, e acho que não vamos conseguir acompanhar. Enquanto nós tivermos político que dê pirulito, enquanto nós tivermos meninos buchudos, por exemplo, com todo respeito, eu vou fazer uma crítica ao TRE. Vi hoje pela manhã, TRE está com as inscrições que terminam até o dia 4 agora para você fazer regularidade. Menores de 15 a 17 anos têm prioridade na fila. Rapaz, isso é um absurdo nesse país. Isso é república do pirulito. Que interesse? Se fosse o idoso, porque não tem condições mais físicas de ficar de pé, que interesse tem? Ninguém faz essa leitura. Aí eu fiz outra crítica que eu conversava com o senhor. Olha aí a política do PT, porque foi o PT que implantou. Idoso tem prioridade, concordo. Acho que o idoso deveria ter todas as prioridades nesse país. Todas. Obrigado. Mas não tem. Ah, o senhor hoje é idoso? Senhor, eu não chamo o senhor de idoso, que o senhor disse que não. 67 anos. Graças a Deus. Bem vividos. Olha aí. Mas, irmão Hércules, veja só. Qual o benefício que o senhor tem da sua experiência? Que o governo lhe dá? Nenhum. Quer dizer, o benefício do senhor é uma fila? Eu estou na fila para me aposentar faz 2 anos. Pronto. Quer dizer, isso é uma república do pirulito. Dependendo deles acharem meus documentos. Entendeu como é? Então, é um país... Agora, se o senhor tivesse 67 anos no país oriental, meu amigo, aí o senhor era Sir Hércules Lima. O senhor não era o senhor, o senhor era Sir. Venha, para quem não sabe que está ouvindo, é aquela curvatura que o cidadão faz diante do outro, inclinando-se. Aqui no Brasil, isso só é ensinado na academia de karatê. Mas passou fora da academia, eu vou te bater, viu? Que eu sou faixa preta. Oh, que educação! Mas ninguém está preocupado com isso. No meu país, não. Aí eu dizia uma outra coisa que eu conversava com alguém. O evangelho no Brasil é um evangelho de república de pirulito. Quem tem coragem de falar o que essa mesa de debate durante esses 16 anos tem falado? Qual é a igreja? Me mostre nesse país a igreja que tem a coragem de formar uma mesa de debate. Se nós tivéssemos 10.000 igrejas e tivéssemos 10.000 mesas de debate dessas, eu garanto que teria produzido alguma coisa diferente. Mas enquanto a gente produz 1 hora de debate, os outros, na sua maioria, produzem 1 hora de entretenimento evangélico. Venha para cá buscar 1 quilo de sal, venha para cá buscar 1 quilo de madeira, venha para cá buscar um pedacinho da lasca da cruz não sei de quem. Como é que a gente vai mudar esse país, meu pastor? Aí eu só posso dizer que nós estamos a 5.000 anos-luz de atraso. Até amanhã, se Deus quiser. Pai do Senhor a todos. Realmente, esse encaminhamento do debate hoje ele está muito propício, bastante adequado, porque quando se acabam as referências da sociedade, são as referências do Deus que rege os homens, que colocam as coisas no lugar. E isso a gente vê na Bíblia. Os reis se desviaram, levaram os povos, as nações a se perderem. Mas Deus colocou o profeta para nortear o povo, né? E a palavra diz, por falta de profecia o povo se perde e errais porque não conheceis as Escrituras. Mas de que maneira este último e desesperado parâmetro que poderia servir para alertar, poderia ser o parâmetro para uma sociedade onde os próprios profetas
Agora, acho lindo porque a Bíblia também fala disso. Do sacerdote e do falso profeta que se vende, do juiz que dá sentença a troco de presente. Em suma, a Bíblia ela tem uma visão atualíssima dos problemas que a humanidade vive. Lamentavelmente, os que resolverem correr o risco de, contra toda a opinião dominante, falarem a verdade, ocorrerão problemas. A gente vê Jeremias atolado no fundo do poço do pátio da guarda. E não estava só preso, ele estava atolado na lama no fundo do poço. Por quê? Porque falou a verdade e disse: vocês estão adorando o demônio, Deus vai mandar as tropas do reino do norte, da Babilônia, vão derrubar os muros, vão prender as filhas, os filhos, vão levar-nos todos prisioneiros. E foi acusado de estar sendo derrotista e estar enfraquecendo as mãos do povo face ao invasor que já estava às portas. A diferença é que quando se tem a coragem de falar a verdade, Deus está respaldando aquele que tem a coragem de ver que o mundo está se perdendo, a sociedade está se perdendo. O pastor ainda agora disse assim: a igreja tem essa condição, tem esse know-how, tem esse expertise de levar para a sociedade o parâmetro? Tem. Mas que igreja poderia hoje, que igreja não tem os líderes com o telhado de vidro e que não podem abrir a boca porque as pedras cairiam nos seus telhados frágeis? Daí vem o motivo da omissão generalizada, pastor Bosfor. Esse é o motivo. Mas glória a Deus, porque nós estamos aqui, temos um homem de Deus à nossa frente. Esses dias uma irmã que veio do Paraná, já não cria mais em lugar algum, em igreja nenhuma, em ministério nenhum. E aí ela pediu uma direção a Deus sobre o que fazer para abençoar uma obra de Deus que fosse digna, que fosse decente de receber o dinheiro que vinha do suor do rosto dela. Você acredita que ela teve um sonho? Pois é. Ela teve um sonho e no sonho o Senhor mostrou, eu tenho aqui na minha caderneta. Ela me contou, disse: não, bote por escrito que eu vou levar para a nossa igreja, mostrar o nosso pastor, o pastor presidente. No sonho o Senhor mostrou o pastor Jessé nesta igreja e mostrou ele na aridez do deserto, sendo abençoado por esses que vão ser abençoados quando abençoam uma obra de Deus que não é feita para tomar o dinheiro de ninguém a troco de quilo de sal, cruz de palito de picolé e tantas outras coisas, de suco de quiçuque, dizendo que é sangue de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia quando chegar o dia que se abater sobre este povo que produz essa anátema. Muito obrigado. Realmente hoje o debate foi uma reflexão, eu diria, maravilhosa. Principalmente essa reflexão começou com a oração aqui do pastor Jessé e se estendeu durante todo o debate. Hoje a gente se desviou um pouco do que está acontecendo lá fora e a gente cuidou aqui de trazer uma reflexão da palavra vinda do Espírito Santo. E eu fiquei aqui impactado com a questão do hibernar aí na fé, que o pastor Jessé apresentou, abordou, e eu fiz aqui um comentáriozinho aqui bem rápido desse assunto. Hibernar na fé é parar para meditar, esperando o socorro do Senhor, como Elias que, hibernando às margens do ribeiro de Querite, recebeu o suprimento de Deus vindo de um carnívoro, né? Que não desviou-se do caminho para alimentar o profeta. A questão da hibernação apresentada aqui leva a gente a ficar meditando, colocando as ideias em ordens, colocando o pensamento em ordem para poder vencer a adversidade. A questão da traíra aqui, a adversidade dela
era a vida, e para não morrer, ela ficou estática, parada, lá na lama, esperando que a água descesse para que a vida pudesse voltar, né? Voltar a existir. E assim é a vida do cristão. Se você está vivendo aí um momento difícil da sua vida, hiberne na fé aí. Vá lá para o Ribeiro de Querido, desça para lá. O Senhor vai alimentar um urubu, trazer carne. Por que ele não desviou o caminho? Porque o suprimento de Deus, ele faz mesmo dessas coisas incríveis para a gente saber realmente do poder de Deus. Ele bem que poderia se desviar do caminho, porque é um carnívoro. Mas não, ele veio lá, baixou e alimentou o profeta. É isso aí, é por aí. Muito bem, família cristã, 12 horas e 52 minutos na Grande Fortaleza. Lembrando que hoje, daqui a pouco, logo mais, o grande culto da gratidão. Deus tem uma palavra para você. Veja o que Deus vai fazer. Quando Ele fala, a terra treme. Bem, quero lembrar também que estamos na semana da Santa Ceia do Senhor Jesus e semana da 4ª jornada de oração. Hoje nosso culto da gratidão, amanhã a oração da juventude e sexta-feira um grande e poderoso culto, tá certo? De ensino e administrativo. Aí, meia-noite em ponto, terá início a 4ª jornada de oração. Iremos orar 24 horas ininterruptas, tá certo? 24 horas ininterruptas, terminando meia-noite de sábado. Todos estão cordialmente convidados. Então, no domingo de manhã, pela manhãzinha cedo, 8h30 às 9h40, Escola Bíblica Dominical.